Essa é a tabela periódica dos elementos químicos. Ela apresenta diversas sequências lógicas. Por exemplo, ela tem um número atômico crescente, número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ela também apresenta uma massa atômica crescente. Ela é dividida em grupos de 1 até 18 ou famílias. Ela é dividida também em períodos. Nós vimos no conceito anterior, por exemplo, que o sódio ele está localizado aqui no terceiro período da tabela periódica, porque ele apresenta 3 níveis eletrônicos. E ele está localizado aqui também nesse grupo 1, porque ele termina em S1. Todos os elementos que terminam em S1 estarão localizados aqui. Os que terminam em S2 estarão localizados aqui. Isso em suas distribuições eletrônicas. Os que terminam em D estão aqui no grupo D. Os que terminam em P estarão aqui. E os que terminam em F estarão aqui. Uma outra classificação, a gente pode classificá-la também em família dos elementos representativos, que são essas que terminam em A. Família 1A. Todos os elementos da família 1A se caracterizam por apresentarem um elétron em sua camada de valência. Camada de valência é a sua última camada eletrônica, a última camada de sua distribuição eletrônica. Esses elementos da família 2A apresentam 2 elétrons na camada de valência. Esses apresentam 3. Todos esses, como o carbono, por exemplo, apresenta 4 elétrons na camada de valência. Nitrogênio e todos os demais apresentam 5 elétrons na camada de valência. Esses apresentam 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons. Sendo que esses elementos dessa família 8A, eles se caracterizam por não fazerem ligações químicas com outros elementos ou entre si. Isso por conta de sua configuração eletrônica, que é totalmente estável. Todos os seus subníveis estão bem preenchidos, então por conta disso, eles não precisam estabelecer ligações químicas. Por isso são chamados de gases nobres. Em compensação, outros elementos eles tendem a fazer ligações, ganhar, perder ou até mesmo compartilhar elétrons de forma a adquirir configuração eletrônica similar à dos gases nobres. Um outro conceito importante: algumas famílias apresentam nomes específicos. Esses elementos da família 1A são chamados de metais alcalinos. Olha aqui um exemplo, o lítio que está presente lá na pilha alcalina. Aqui, metais alcalinos terrosos, cálcio, magnésio, são muito encontrados na Terra, por isso são denominados de metais alcalinos terrosos. A família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, a família dos halogênios e a família dos gases nobres, que recebem esse nome por não estabelecerem ligações químicas com outros elementos da mesma tabela periódica, ok? Essas são as principais informações sobre a tabela periódica. Agora a gente volta lá para compreender como que se dá as propriedades periódicas ao longo da tabela periódica, toda essa distribuição eletrônica. Diante de todo o nosso conhecimento já adquirido, dá para verificar o quê? Que conforme a gente desce na tabela periódica, desce numa determinada família, o número de níveis energéticos tendem a ir aumentando. Por exemplo, enquanto o hidrogênio apresenta um único nível energético, o lítio apresenta 2, o sódio apresenta 3, o potássio apresenta 4. Isso faz com que o tamanho do raio atômico tende a ir aumentando. Então, uma tendência periódica é o raio atômico aumentar de cima para baixo. E ele aumenta também da direita para a esquerda, porque veja bem, no mesmo período,
O terceiro período, eu tenho o sódio, que apresenta 11 prótons, 11 cargas positivas no estado fundamental dele lá, no núcleo. E o magnésio também apresenta 11 cargas positivas. E quantos níveis eletrônicos ele tem? Os dois têm 1, 2, 3. Ambos têm 3 níveis eletrônicos. No entanto, o sódio ele tem 11 prótons atraindo esses 3 níveis, enquanto o magnésio ele tem 12 prótons. Nesse sentido, a gente verifica que o magnésio ele vai ser um pouquinho menor do que o sódio. Por isso, o raio atômico tende a aumentar da direita para a esquerda. Do lado direito, numa mesma quantidade de níveis eletrônicos, a gente apresenta mais prótons e os prótons conseguem atrair muito mais fortemente esses níveis. Assim, esses elementos localizados desse lado, eles tendem a ser maiores do que esses elementos localizados desse lado aqui, esses elementos em amarelo. Em qual elemento é mais fácil a gente arrancar um elétron de um átomo no estado fundamental? Desse lado aqui é muito mais fácil, né? Porque ó, esses elementos químicos, eles são muito maiores do que esses elementos químicos. É muito mais fácil arrancar um elétron aqui do que aqui. Aí surge uma outra propriedade periódica, que é a energia de ionização. Energia de ionização é definida como a energia necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado gasoso. Esses elementos, sendo muito menores, vão requerer muito mais energia para terem um elétron arrancado. Ou seja, se eles têm uma tendência muito pequena de perder elétrons, esses aqui vão ter uma tendência muito grande de perder elétrons. Esses elementos também, por apresentarem raios atômicos menores, eles apresentam uma elevada eletronegatividade, que é a capacidade do elemento químico de atrair elétrons. Nesse sentido, o que a gente já verifica aqui? Esses elementos, eles são maiores, eles têm baixa energia de ionização, eles têm uma tendência maior a perder elétrons. Esses elementos, eles são menores, eles têm uma energia de ionização muito alta, é muito difícil perder um elétron. Por conta disso, eles apresentam uma elevada eletronegatividade, então é muito mais fácil para eles ganharem um elétron. Diante disso, esses elementos eles vão ter a tendência aqui, ó, todos esses da família 1A, eles vão tender a perder um elétron. O sódio, ele tende a perder um elétron para adquirir a configuração eletrônica do neônio. O magnésio, ele tende a perder 2 elétrons para adquirir a configuração eletrônica do neônio. Nitrogênio, se ele ganhar 3 elétrons, veja bem, ele adquire a configuração eletrônica do neônio, o oxigênio e todos os outros dessa família. Se ganharem 2 elétrons, vão adquirir configurações eletrônicas dos gases nobres, bem como os halogênios aqui da família 7A. Se ganharem 1 elétron, eles tendem a adquirir configuração eletrônica dos gases nobres. E na natureza, tudo busca a estabilidade. Diante dessas propriedades periódicas, a gente consegue verificar que alguns elementos tendem a perder elétrons, enquanto outros, com falta de elétrons, eles tendem a ganhar elétrons, estabelecendo assim as ligações químicas, que é o tema do nosso próximo assunto. As ligações químicas. Como que as ligações químicas elas acontecem considerando configuração eletrônica, tabela periódica e as propriedades periódicas. Como que se dá a formação das ligações químicas?